louvamos ao Senhor, independente das nossas situações, das nossas adversidades, problemas na nossa casa, no trabalho, louvaremos ao Senhor. Não podemos deixar de louvar o nosso Deus. Nós declaramos isso a Ele nessa noite. Essa mensagem de hoje, eu digo assim que fala sobre a libertação, e ao mesmo tempo, ela fala de comprometimento. Libertação e comprometimento, isso caminha junto. Porque quando nós somos libertados, nós adquirimos um comprometimento. Quando Deus nos liberta, nós somos comprometidos com Ele. Porque nós somos libertados de graça. Há muitas situações na nossa vida que é só Deus para nos libertar. Só Deus para tirar de nós. Só Ele. E tem muitas situações que nós mesmos nós já não conseguimos mais. Não temos mais força. Não temos mais, vamos dizer, capacidade para nos libertar. Mas Deus é capaz de nos libertar. Deus é capaz de nos transformar. E eu acredito, porque Deus é muito maior do que nós pensamos, que você pensa, do que eu penso. Deus é maior que meus pensamentos, Deus é maior que as minhas ideias, Deus é maior que as minhas atitudes, que o meu querer. Às vezes eu quero fazer uma coisa, achando que eu estou com toda a autoridade e a soberania. Deus é muito maior que isso. Deus é muito mais poderoso que isso. Quem sou eu? Quem sou eu para questionar a Deus? Quem somos nós para questionar o Senhor? E nessa palavra, nós vamos ver que o Senhor, eu gosto sempre de falar desse povo do Egito, do povo de Israel, da libertação do Egito, porque nós, de certa forma, nós ficamos na escravidão do Egito, por muitas coisas. Nós vivemos debaixo de uma escravidão do Egito, governado por um rei de uma fantasia minha mesmo. Eu crio um governante para minha mente, de que eu presto honras a ele. Então a gente é capaz disso, de formar um governante para nós mesmos, um rei para nós mesmos. Então a escravidão é isso, você ficar escravo de certas coisas que aparentemente é certo, mas é totalmente errado. E o povo de Israel, como todo mundo aqui já sabe, já foi ministrado por várias vezes, o povo de Israel ficou escravo no Egito por mais de 400 anos. Escravo, trabalhava para o Egito, porque o povo de Israel, eles povoaram o Egito. Então ali eles começaram a crescer no Egito, e o Egito começou a escravizar o povo de Israel. Então algo assim que, meus irmãos, muitas vezes nós somos escravos de certas coisas que não damos conta. Quando vê, nós não conseguimos mais levantar nossa cabeça. Nós só nos arcamos e carregamos a carga. Mas é porque eu estou falando desse Deus soberano e capaz de libertar, porque Deus libertou uma multidão. Deus provocou um êxodo, o êxodo de um povo, de uma nação que saiu de dentro de outra nação. Deus fez com que o povo de Israel, que já estava grande demais dentro do Egito, partisse, fosse liberto para uma nova terra, uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Mas o povo de Israel já saiu aqui, você vai entender, já saiu lá da descendência de Jacó, porque Deus, através do anjo, Deus trocou o nome de Jacó e colocou o nome dele de Israel, porque ele lutou com o anjo no Val de Jaboque, e Deus mudou o nome dele, e a partir dali passou a chamar-se Israel, e formou-se uma nação, a nação de Israel através de Jacó. Então você vai entender aqui como que Deus libertou um povo, mas ao mesmo tempo Deus também abominou, Deus repreendeu, por causa da dura serviço, por causa de um povo que não queria mudança. Deus tirou da escravidão, Deus encaminhou eles a uma nova terra, mas mesmo assim eles passaram a desobedecer ao Senhor. Então nós temos que saber o que é bom para nós e o que não é bom, e a palavra vem para isso, vem para nos orientar e dizer para nós o que é bom para nós e o que não é, o que convém e o que não convém, o que agrada a Deus e o que não agrada ao Senhor. E aí nós escolhemos. E por isso que é bom nós estarmos no culto, por isso que é bom nós estarmos em comunhão com os irmãos, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus, Deus falando,
Deus usando os teus servos, como usou a nossa irmã para ser a abertura do culto, falou sobre família. Nós precisamos honrar nossa família, nós precisamos viver com a nossa família, nós precisamos valorizar a nossa família, porque se nós temos a nossa família hoje, porque nós saímos de uma família, porque alguém nos formou, porque alguém nos gerou. Então hoje nós estamos gerando família, mas nós fomos gerados, então nós precisamos da família, e que os filhos dos nossos filhos possam gerar novas famílias, amém? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 20, Ezequiel capítulo 20. As abominações da casa de Israel depois do êxodo. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciões de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Isso aqui quem está falando? O profeta Ezequiel. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, vós vindes consultar-me? Vivo eu que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los ias tu, ó filho do homem? Julgá-los ias? Faz-lhes saber as abominações de seus pais, e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, e a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os os homens, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Amém? Até aqui. Irmãos, o que o Senhor abomina? No livro de Provérbios, capítulo 6, 16 e 19, diz assim a palavra do Senhor. Ouça bem a palavra. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos e línguas mentirosas, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. A 19 é a 7ª, é que diz assim: é a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeiam contendas entre irmãos. Amém? Então 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª é o que o Senhor abomina. A 7ª que falam mentiras e façam contenda entre irmãos. Acontece, formam-se contendas. Meus irmãos, como no texto, vocês entenderam bem o que o Senhor falou com o profeta. O profeta, os anciãos na antiguidade, os anciãos tinham muita autoridade.
né? Nos anciãos eles se reuniam, por que ancião? Porque eles tinham mais experiência, né? Por exemplo, o seu Beno, 97 anos, né? Imagina quanto tempo esse homem, né? Quantas coisas ele viu que eu não vi, quantas coisas ele fez que eu não fiz, e nunca vou fazer, e nunca a gente vai fazer. Então ele tem uma experiência gigantesca. Nós podemos estudar mais, nós podemos ter mais conhecimento, mas experiência, né? Ninguém supera os anciãos. Então era assim que era convidado os anciãos para vir aprovar as decisões, né, dos acampamentos, das comunidades. Os anciãos tinham muita autoridade para decidir. Então os anciãos chegaram ao profeta que queria se aproximar de Deus, porque só chegava na presença do Senhor através do profeta. Era através do profeta que as pessoas tinham o contato com o Senhor. Então as pessoas chegavam no profeta, o profeta orava e Deus falava ou não, né? Então hoje nós temos o Senhor Jesus, mas antes eram os profetas. Então os anciãos foram falar com o profeta. Ele diz assim, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Aí o Senhor falou com o profeta. Então veio a mim a palavra do Senhor, o Senhor falando com o profeta, dizendo: filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová. O Senhor mandando o profeta falar: vós vinde consultar-me? Vivo eu que vos não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ia? Fazem-lhes saber as abominações de seus pais. Os pais dos anciãos já havia cometido abominações contra o Senhor, já tinha desagradado ao Senhor, já tinha entristecido ao Senhor. Como diz lá aqui, as abominações são as mentiras, as contendas, o pecado em si que nós cometemos hoje contra o Senhor, contra as leis do Senhor, é abominações, é abominar as contendas, que é corriqueira, né, no meio. Então o Senhor diz que ali, vivo eu que vos não me consultarei, diz o Senhor, julgá-los-ei, né? Faz-lhes saber as abominações de seus pais. Os pais deles já tinham errado com o Senhor, já tinham denegrido ao Senhor. E diz mais aqui, e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi a Israel, né, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei conhecer a eles, quando o Senhor se colocou para que o povo conhecesse. Hoje o povo se coloca aqui para que nós tenhamos a chance, nós temos a chance de conhecer o Senhor, através do Senhor Jesus, porque Ele está vivo. E me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor se declarando: eu sou o Senhor vosso Deus. Não precisa recorrer a outros deuses, não precisa fazer penitência, não sei para quem, sei para quem, sei para quem. Eu sou o Senhor, Deus falando: eu sou o Senhor vosso Deus, né? Ele diz mais: naquele dia levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito. Deus foi lá, né, e fez o êxodo, tirou aquele povo, aquela escravidão de mais de 400 anos, são mais de 4 gerações de um povo escravo de outra nação. Deus sacou eles de lá, tirou eles de lá. Precisa provar mais alguma coisa? Deus falando aqui, ó, o profeta dizia a eles, né, aos anciãos: naquele dia levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto, que o Senhor tinha previsto uma terra melhor para eles. Se o Senhor estava tirando eles da escravidão, porque Deus tinha algo melhor. Eu digo isso para mim e para você. Se Deus está tirando você da escravidão do pecado, da escravidão do Egito, você está vivendo, que nós estamos vivendo, é porque Deus tem algo melhor para nós, porque Deus tem algo melhor para você. É uma nova terra. Ele disse, ó, que Ele tinha previsto, ó, para uma terra que tinha previsto para eles
a qual mana leite e mel. Uma terra muito melhor, um lugar muito melhor do que aquela escravidão que eles estavam vivendo. Ele diz, então lhes disse, cada um lance de si abominações de seus olhos, a recomendação do Senhor para aquela época. Então lhes disse, cada um lance de si abominações de seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, porque como o povo ficou no Egito por longo tempo, muitos descendentes de Israel já estavam idolatrando outros deuses, já estavam se prostrando aos deuses do Egito. Então na época, o povo do Egito foi libertado de lá, foi saído de lá da escravidão, mas ainda levaram consigo a idolatria. Diante da caminhada ali rumo à terra prometida, ainda alguns não se libertaram, alguns não se limparam, alguns ainda não acreditavam em tudo aquilo que Deus tinha feito. Deus tinha levantado as mãos, tirado eles de uma escravidão de longos anos, pois eles ainda continuavam ali acreditando nos seus deuses, contaminados pelos deuses do Egito. Eu digo para mim e para você, muitas vezes ainda somos contaminados por deuses estranhos, e não o nosso Criador. Às vezes nos prostramos diante de Deus que nada pode fazer, um Deus criado pelos homens. Se prostramos diante dele e não se prostramos para um Deus vivo, para o nosso Deus Criador. Então por isso que Deus começou a se irar, a se indignar com esse povo, por causa disso, porque o povo foi liberto, saiu da escravidão e continuava ainda se prostrando para outros deuses. Então ele diz também, mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome. Olha só como que Deus é um Deus soberano. Entre eu e Deus, Deus é Deus. Quem sou eu? Então existia um povo, uma nação, um povo grande, que Deus prevaleceu, que Deus mostrou para eles que Deus era Deus. E diz assim, que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Deus colocou lá o estatuto de Deus, o regulamento de Deus. Hoje nós temos a palavra, a Bíblia sagrada, mas eles não tinham, eles tinham Moisés, que ouvia de Deus e passava as recomendações do Senhor para o povo, mas foi necessário para que Deus criasse a sua lei, para que o povo se prostrasse diante da lei, vivesse na lei. E ele disse, aquele que andasse na lei, viveria, viveria, que diz aqui, os quais cumprindo os homens, viverá por eles. Então, meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e acreditamos e confiamos, pode ter certeza que nós temos mais vida, nós vivemos mais tempo? Não, porque nosso tempo é determinado, mas nós vivemos mais feliz, mais alegre, mais puro, nós vivemos mais para nós, mais para a nossa família, mais para a nossa casa, mais para o nosso povo, nós temos mais vida. Não que vai mudar o nosso tempo de vida, mas nós vivemos mais em alegria, nós temos paz, nós temos refrigério, nós temos mais amor. Então o povo, foi necessário que Deus criasse as leis, para que o povo tivesse algo para cumprir. Hoje, glória a Deus, nós temos a palavra de Deus, que aquele que seguir a palavra do Senhor, ele tem mais vida e vida em abundância. Amém? E naquela época também,
houve-se algumas pessoas que rebelaram contra Deus, muitos, por causa que tinham um Deus sobre eles, não queria abrir mão desse Deus. Eles tinham os deuses, a sua estatuetas de deuses formado no Egito, e eles tinham com eles, e não se libertavam, porque achavam que aquele Deus era capaz de mudar a vida deles, a situação deles, mas nada podia fazer. Até a irmã de Moisés e o irmão de Moisés questionou a Deus pelo Moisés, porque Moisés casou com uma mulher cuxita, uma estrangeira, e os irmãos de Moisés, que é Miriam e Arão, começaram a questionar a Deus, e Deus pesou a sua mão sobre Miriam. Deus lançou sobre ela uma praga, uma lepra, e afastou ela do acampamento por 7 dias, por fazer contenda contra Moisés e contra Deus, questionando Deus, por que Deus só falaria através de Moisés? Por que Deus só falaria com eles através de Moisés? E Deus usou isso como uma ofensa, e Deus castigou Miriam, irmã de Arão e de Moisés. Então o povo andava ali, meus irmãos, muitos perdidos e desacreditados, crendo em deuses estranhos. Então Deus que foi se irando com eles. E ele diz também aqui: e os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, lhes mostrei os meus juízos, os quais cumprindo, já falei com os irmãos, cumprindo, teria mais vida. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifico. Então o Senhor pediu para que eles guardassem o sábado. A lei do Senhor era para eles guardarem o sábado, que era o dia do descanso, e eles não guardavam, e isso foi uma ofensa para o Senhor. Então muitas vezes a desobediência causa a ira de Deus. A nossa desobediência causa a ira no Senhor. A nossa libertação, meus irmãos, que hoje nós somos, glória a Deus, nós somos libertos, você é liberto, nós somos libertos, porque você aceitou o Senhor Jesus, você já é um homem liberto, uma mulher liberta, porque você já assumiu o seu Salvador. Então nós somos libertos. Como o povo de Israel estava liberto, eles continuaram pecando, continuaram errando, e aquela geração que Deus libertou, não conheceram a terra prometida. Aquela geração não conheceu, que foi aqui que o Senhor está falando. Mais para frente, se você quiser ler, você vai entender por que eles não conheceram. Por quê? Por causa dessa abominação ao Senhor, por causa dessa desobediência a Deus. Deus prometeu, tirou eles da escravidão, mostrou a terra, falou que tinha uma nova terra, que mana leite e mel, mas o povo ainda não acreditaram, andou na desobediência. Nós somos libertos pelo nosso Senhor Jesus, nossos pecados, mas muitas vezes nós ainda queremos insistir no pecado, nós queremos insistir com os nossos deuses, nós queremos insistir com os nossos pecados de estimação. Nós temos os pecados que nós queremos, não posso mais, eu não tenho condições de ser liberto, e muitas vezes não queremos ser libertos. Então esses pecados, nós temos que ser libertos, porque assim como Deus nos libertou, e nós sabemos que temos uma nova terra para nós. Você sabe que existe, Deus já tem falado para nós que nós temos uma nova terra. Nós sabemos no nosso coração, nós sabemos o entendimento na palavra, que nós já temos a nova terra. O nosso nome já está escrito no livro da vida. Então nós queremos correr esse risco de perder, né? Ele diz aqui, naqueles dias levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles. Então Deus já tem uma previsão da nova terra para nós, uma nova cidade, aonde não vai ter choro, não vai ter sofrimento, não vai ter mais derramamento de lágrimas, e não vai ter mais morte. Então é uma terra perfeita, meu irmão, mas não podemos correr o risco, como esse povo perderam.
não conseguiram chegar, entrar na terra prometida. Deus fez o que ele podia fazer, e o resto, quem tinha que fazer era o povo, obedecer. Deus projetou, criou a lei para que o povo vivesse na lei, não obedeceram, questionaram a Deus, porém não conheceram a nova terra. Mas quem conheceu a nova terra foi as futuras gerações daquele povo. Então que nós não venhamos correr esse risco de não conhecer a nova terra, de não entrar na nova terra. Nós temos a promessa, você tem a promessa, nós temos a promessa em Cristo Jesus, mas não vamos correr o risco de perder. E é muito simples, é muito fácil de perder. Agora depende de mim, depende de nós, manter-se firme nessa caminhada rumo a essa nova terra. E nós falamos sempre aqui que essa terra aqui, esse dia o pastor ministrou aqui, que nós somos estrangeiros nessa terra. Nós não pertencemos a essa terra, nós vivemos nela, mas não é uma terra que nós vamos viver eternamente. Então nós devemos já nos preocupar com essa nova terra, essa nova cidade, manter isso em Cristo Jesus. Amém? A promessa foi feita, a promessa está aí, nós recebemos a promessa, agora vamos manter até o fim, em nome de Jesus.